Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Doenças do Fígado Tem Cura. Hoje o nosso tema vai ser sobre transplante de fígado e para conversar com a gente hoje nós vamos ter como convidado o Dr. Técio Genzini, que é hepatologista e cirurgião de transplante do Hospital Leforte e do Hospital Oswaldo Cruz. Para quem está conosco a primeira vez, esse projeto do transplante de fígado tem cura é um projeto do Lar Apate, que é a casa de apoio da Apate, né? Que acolhe os pacientes que vêm para outros estados justamente para fazer transplante, né? Transplante de fígado, transplante de rim, são pacientes carentes que ficam na nossa casa de apoio durante o transplante, na recuperação e até receber alta para retornar para os seus estados. E esse lar é um lar que dá para eles, além do acolhimento, né, da acomodação, alimentação, acompanhamento psicológico, nutricional, médico, é um verdadeiro lar, né, onde as pessoas convivem com outras pessoas que têm as histórias parecidas, então é uma troca muito boa. E eles se sentem acolhidos como se estivessem em casa. E a gente tem uma alegria muito grande de poder proporcionar essa oportunidade para essas pessoas de realizarem o transplante, porque se elas não tivessem esse acolhimento, elas não teriam acesso a fazer a cirurgia. Então, para a gente é muito gratificante ver como eles chegam na casa e como eles saem, renovados, com nova chance, recuperados. E isso eu acho que não tem o que pague essa alegria que a gente tem de ver eles saírem todos bem, contentes e Andréia, conseguindo fazer o transplante. boa noite, Andréia. Boa noite, doutor Tércio. Estava Você, falando um pouquinho para quem está nos assistindo pela primeira vez sobre o nosso trabalho, né? Sobre o trabalho do Lar Apate e da alegria que dá para a gente, né, doutor, de vê-los chegarem aqui bem debilitados e saírem recuperados, que isso é o legado maior que a gente pode deixar, né, do nosso é, trabalho. hoje foi emocionante, hoje no atendimento lá, foi muito emocionante a expressão e o agradecimento da esposa do senhor Raimundo, né, que está lá. Ela, Verdade. ela fez questão de entrar na sala e deixar um muito obrigado. E A gente não está te ouvindo. estou até emocionado. E agora, está É ouvindo verdade. agora? Quem viu, agora sim, porque quem viu como ele chegou, em que estado que ele chegou para a gente, né, doutor? É, realmente, mais alguns dias acho que não teria dado tempo para ele, né? E ver como ele está agora realmente é muito gratificante, né? Andréia, você me vê? Vejo, estou te vendo. Ah, tá bom. Não, é que eu não te vejo, mas tudo bem. Eu estou vendo Ah, você não só. está me vendo? Eu só estou Tá vendo. bem, Tá rodando aqui o sinal de conexão, mas tudo bem, você me vê e me ouve, tá tudo certo. tá certo. Então, hoje eu tô falando para eles que hoje o nosso assunto vai ser falar sobre tudo que se refere ao transplante de fígado, né? Que existem muitas dúvidas com relação à fila, o acesso, o que que é um MELD. Então, nós vamos bater um papo sobre isso, né? Eu convido a todos aqueles que têm dúvidas sobre assuntos que vão mandando as suas perguntas, que ao longo da live a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Quero agradecer quem tem acompanhado todas as nossas lives. E para quem não nos assistiu ainda, as nossas lives já estão todas disponíveis na nossa página do Instagram e também no YouTube. Nós começamos com a primeira live falando sobre as doenças do fígado de um modo geral. Depois nós fizemos uma live sobre as hepatites virais, cirrose hepática, gordura no fígado, hepatocarcinoma e estamos terminando a nossa série hoje com transplante de fígado. Então, todas elas estão disponíveis,
Quem quiser assistir, compartilhar, ajudem a divulgar o nosso trabalho, que para que essas pessoas continuem tendo essa oportunidade, a gente precisa de ajuda. Então, doe seu tempo, doe sua colaboração financeira, doe o seu alimento, aquilo que o seu coração pedir. E ajude a manter esse sonho realizado. Eu vou novamente chamar o doutor aqui, que eu acho que a conexão dele caiu. Eu vou adicioná-lo novamente, que eu acho que ele está com um probleminha de conexão lá. Eu vou convidá-lo novamente. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar hoje sobre transplante de fígado. Agora voltou, doutor. Tinha caído a conexão. Bom, eu gostaria de começar, doutor, explicando um pouquinho quais são as indicações para um transplante de fígado. Quando chega no estágio em que o transplante é o último dos recursos para tratar o fígado adoecido. Então, bom, boa noite, Andréia, e todos que estão participando dessa nossa live. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que é um assunto apaixonante. O transplante de fígado, ele é um recurso utilizado para todas as doenças que comprometem ou a função do fígado ou ocupam um espaço no fígado que não é possível a remoção, deixando uma parte do fígado viável que possa suprir as necessidades do corpo. Então, o que significa isso? Ou o fígado não funciona mais e você tem que trocá-lo inteiro, ou tem alguma lesão, algum tumor que está ocupando uma parte tão grande no fígado que você não consegue removê-lo. São essas basicamente as indicações. E isso acontece em que situações? Acontece, por exemplo, na cirrose, que a cirrose é um problema que já foi discutido aqui, que compromete todo o fígado. Acontece na hepatite fulminante, que é uma doença que agudamente alguma agressão deteriora toda a função do fígado. Acontece em tumores de fígado, que podem ser tumores que nascem no fígado, como os hepatocarcinomas e colangiocarcinomas, ou tumores que nascem em outros órgãos e vão para o fígado, como tumores neuroendócrinos ou metástases de câncer coloretal. Então, basicamente, são essas as situações. E o que leva a cada uma dessas doenças, nós podemos falar, mas já foi discutido aí nas outras lives, né? Então, basicamente, essas são as situações que levam à necessidade do transplante de fígado. Então, na verdade, ele é um último recurso de tratamento, né? Porque a gente sabe que toda cirurgia, ela tem risco, né? Qualquer pessoa que entra para uma cirurgia simples, ela tem um risco. E o transplante é uma cirurgia de grande porte, né? Então, ela é sempre o último recurso quando todos os demais foram esgotados, é isso? O transplante, existe uma máxima que diz que o transplante não deve ser feito tão cedo, quando ainda existem outras possibilidades de tratamento, e nem tão tarde, quando o paciente não tolera mais o porte cirúrgico. Então, existe aí uma discussão em algumas situações, mas o médico tem que sempre, junto com o paciente, a família e a equipe multidisciplinar, encontrar o melhor momento do transplante de fígado. É muito importante lembrar que o transplante é um tratamento e, como todo tratamento, ele continua depois da cirurgia. No transplante não é uma situação... Quando que você considera a cura de uma doença? Por exemplo, alguém tem uma apendicite aguda, se opera o apêndice e depois, devido ao apêndice, não vai ter que ficar fazendo tratamento ou tomando remédio. Então, curou, acabou, não tem mais tratamento nenhum. Isso é a cura de uma doença, quando você trata e resolve. Agora, outras doenças, elas são tratadas ao longo de muitos anos, são tratadas cronicamente. Isso acontece com problemas da tireoide, problemas de pressão alta, problemas de diabetes, por exemplo. E o transplante entra nessa categoria. Ele passa por uma cirurgia, mas depois se continua esse tratamento a vida inteira.
Então, é um tratamento que deve ser empregado quando outros tipos de tratamento não funcionam mais ou não se aplicam mais. Mas sempre tendo cuidado para não deixar o momento passar, porque, ao mesmo tempo, o transplante hoje tem um excelente resultado, acima de 90% de sucesso, o transplante de fígado, e ele recupera plenamente as pessoas que estão doentes, com problemas no fígado, mas é uma cirurgia de grande porte e, portanto, envolve riscos. E esses riscos vão de complicações até o óbito. Então, quanto melhor estiver o paciente, mais rápida será a sua recuperação e maior será o sucesso. Então, a gente tem que cuidar para que esse momento não seja muito lá na frente, quando o paciente já está moribundo, já está acamado, já está numa terapia intensiva, precisando de muitos recursos para a sustentação da vida. Então, se a gente faz o transplante num paciente extremamente grave, o óbito é quase certo. Então, isso é chamado transplante Perspectiva é fútil. ruim. É. Certo. Isso é chamado transplante fútil, porque você utilizou um órgão em alguém que não tinha mais chances e deixou de usar o mesmo órgão em alguém que teria chance. Então, esse equilíbrio é importante ser alcançado. Para não haver desperdício de órgão, já que é tão difícil, né? A gente não sabe que não existe órgão disponível para todo mundo. Então, a gente tem que otimizar o máximo possível o aproveitamento desse órgão para uma pessoa que vai ter uma sobrevida boa com ele, não é isso? É importante, André, a gente deixar esse assunto claro, porque muitas pessoas falam, mas se tiver 1% de chance, eu quero tentar. Não, sim, todos devem tentar, mesmo com 0,5% de chance. É que, às vezes, você submeter uma pessoa a uma cirurgia desse porte, ah, você estará causando um sofrimento a essa pessoa sem chances de recuperação. Então, pensando no próprio paciente, às vezes é melhor você tomar medidas paliativas em vez de indicar uma cirurgia de grande porte que vai causar um sofrimento enorme, não só na cirurgia, mas depois no todo o tratamento que vem depois, na terapia intensiva, com diálise, intubação e uma série de outros procedimentos invasivos e sem a chance da recuperação. Por isso, esse momento tem que ser sempre muito bem analisado em cada Certo. paciente. Cada caso, né? Certo. E quais são os tipos de transplante que existem? Bom, os Para as pessoas transplantes, também saberem. em geral, eles podem vir de doadores vivos ou doadores falecidos. E os doadores falecidos se dividem hoje em doador falecido com o coração batendo e doador falecido com o coração parado. Então, por que essa divisão? Porque a gente considera, como assim, né? Coração batendo. Lembrando que a morte se dá em qualquer pessoa pela morte encefálica. Qualquer um que o cérebro morreu é irreversível. Então, o falecimento se dá a partir do momento da morte encefálica. E algumas vezes, ou a pessoa tem morte encefálica e o coração está batendo. Então, esse é chamado um doador falecido com o coração batendo. Outras situações, existe morte encefálica e se aguarda o coração parar para fazer a retirada dos órgãos. São situações muito específicas, mas existe isso também. A outra categoria de doadores são os doadores vivos, que são parentes ou conhecidos que, de uma forma espontânea, altruística, de amor ao próximo, de uma atitude doam um órgão ou parte de um órgão para a realização do transplante. Então, no caso do rim, as pessoas têm 2 rins, doam um rim. No caso do fígado, se divide o fígado, porque o fígado é um órgão com grande capacidade de regeneração. Então, você pode tirar uma parte do fígado, servir a uma outra pessoa, e essa pessoa que doou terá plenas funções, porque o seu fígado tem a capacidade de crescer e continuar exercendo todas as funções vitais. Essas dois esclarecimentos foram muito importantes, porque muitas pessoas têm receio, às vezes, quando tem alguém compatível de ser doador, porque fica com receio depois de não ter uma vida normal, de o fígado
fazer falta aquele pedaço que tirou. Então, isso gera muitas dúvidas. Outra coisa que eu acho muito importante é esse esclarecimento da morte encefálica, porque eu acho que muitas já se deixou de se doar órgãos para as pessoas associarem a morte com a parada do coração. Então, a pessoa vê lá o coração batendo, acha que a pessoa ainda está viva, né? Então, isso às vezes é um fator impeditivo para que a pessoa consiga doar os órgãos da família, né? Não tem esse esclarecimento de que o cérebro é que comanda tudo, né, doutor? Ele parou, não tem o que faça isso retornar, né? É totalmente reversível. Isso é importante. Você tocou em importantes, André. Primeiro é a questão do doador, né? Então, a doação em vida ela é possível e, na grande maioria das vezes, o doador volta à sua atividade absolutamente normal. Trabalho, esportes e tudo isso. Mas lembrar que a doação também é uma cirurgia de grande porte. Qualquer doação de órgão ou de parte de um órgão trata-se de uma cirurgia de grande porte. Então, a pessoa que vai doar e os seus familiares devem ter plena noção que existe um risco. Todas as cirurgias levam a risco. E esse risco pode ser de complicações menores ou de complicações maiores ou até o óbito. Felizmente, isso acontece numa minoria dos casos, assim, um percentual bem baixo. E a grande maioria consegue beneficiar o seu ente querido, a pessoa a qual ele ama, né, para fazer uma atitude desse tipo, e sem nenhum outro problema. Mas, em algumas raras situações, pode acontecer uma complicação e até o óbito. Então, todos os doadores, eu comparo sempre o doador vivo com profissionais que também salvam vidas, como, por exemplo, bombeiros ou salva-vidas, que trabalham nas praias ou trabalham em outras situações, ou até policiais militares que estão em situações de combate para tentar salvar a vida de um refém, salvar a vida de um afogado, salvar a vida de alguém num incêndio. E eles correm um risco também para salvar a vida de quem eles nem conhecem. Então, eles estão lá, eles estão arriscando a própria vida e é um risco maior do que o que corre o doador de órgãos. Mas eles estão salvando quem eles não conhecem. O doador está se arriscando? Sim, está se arriscando. Mas para salvar a vida de quem ele ama. Ele conhece aquela pessoa. E ele está numa situação muito mais controlada do que o estresse que estão essas outras pessoas. Então, todos, para mim, se entram num contexto de heróis. São todos heróis. Porque o herói, no meu conceito, é quem salva a vida pela sua atitude. Eu não tiro daí os profissionais da saúde porque eles estão exercendo uma profissão para a qual eles foram treinados, né? E os profissionais da saúde, em raras situações como essa da pandemia, se expõem a riscos. Mas essas pessoas que estão se arriscando realmente para salvar vidas, para mim, são os grandes heróis. Já chegaram algumas perguntinhas aqui. A primeira aqui do M. Genzini. O fígado, ele consegue regenerar-se sem precisar de transplante, retirando apenas a parte comprometida? Sim, então a resposta é sim. O fígado tem uma grande capacidade de regeneração. Um fígado normal pode ter até 75% do seu conteúdo retirado, do seu parênquima, né, que é a parte celular do fígado. Até 75% pode ser removido, que os 25% restantes crescem e vão exercer funções normais. Isso é um fígado normal. Então, o transplante se aplica quando isso não é possível. E quando isso não é possível? Ou quando o fígado tem um tumor, mas o que vai sobrar não é suficiente para sustentar a vida, porque não é um fígado normal, ou porque o volume vai ser muito pequeno, ou quando ele tem, por exemplo, cirrose, que é um problema que compromete todo o fígado, não compromete só uma parte. Então é assim, mas todas as vezes que a gente consegue remover a parte doente e deixar uma parte saudável para que ela cresça e a gente consiga evitar o transplante, a gente faz isso. Porque evitando o transplante, você vai
definir o caso como um tratamento, né? Você não vai precisar tomar imunossupressor a vida inteira, colher exames e fazer todos os controles que o transplantado necessita. Então, a resposta é que o fígado tem essa capacidade e nós utilizamos essa capacidade nos tratamentos sempre que possível. Tem uma outra pergunta aqui da Mônica Gomes. Eu já tive câncer de mama. Eu posso ser doadora? Essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos, inclusive, montando um simpósio para falar de oncologia e de transplantes, porque existem situações como essa da Mônica. Muitas pessoas hoje curam de câncer e elas podem ser doadoras, sim. O que existe é o tempo entre alguns aspectos devem ser considerados. Primeiro, o tipo de câncer que ela tinha, se é um tipo que tem o risco de se espalhar ou não. A segunda coisa é o estadiamento, a situação em que estava o câncer no momento do tratamento. Então, se ele estava bem localizado, se ele já tinha alguma metástase, se já tinha enviado células para algum outro órgão. E a terceira coisa é o tempo que já transcorreu desde o tratamento. Se ela já encerrou o tratamento e há quanto tempo ela está bem sem nenhum problema. Por quê? Qual seria o risco aí? O risco seria que alguma célula tumoral esteja circulando e quando a gente transplantar o fígado, uma parte, um órgão, ou uma parte do fígado, um rim, por exemplo, ele leve essas células na pessoa que está recebendo, que vai tomar imunossupressor, essa célula ganhe força e cresça produzindo um câncer. Então a gente tem que analisar essas três situações para ter certeza que não vai haver essa transmissão. E aí sim pode-se considerar a doação. Lembrando que hoje já existem pesquisas de células tumorais circulantes. Então uma outra arma que a gente pode utilizar, colher o sangue e ver se tem células tumorais ali para ter mais uma certeza que não vai ter esse risco de transmissão. Agora, uma dúvida que eu tenho, até uma dúvida pessoal. Por exemplo, a pessoa que recebeu um transplante de fígado, tá? Aí, ao longo da vida, chegando um momento, ela teve uma morte cerebral. Ela pode doar esse fígado que ela recebeu? Uma pessoa transplantada, ela pode ser doadora depois? Então, essa live está evoluindo para um congresso médico pelo nível das perguntas. Mas é assim, a pergunta é boa. É uma dúvida pessoal. Não, a pergunta é boa e assim, a resposta de novo é sim, é possível, já existem relatos de retransplante utilizando-se o mesmo órgão de um transplantado que teve a morte encefálica. Existe sim essa possibilidade. O que se deve fazer, obviamente, é uma análise muito detalhada da função do órgão e das condições vasculares e anatômicas, né, para se realizar a cirurgia da extração. Mas é possível, Andréia, é possível. Principalmente pessoas saudáveis como você. Assim, não vamos pensar nisso, pelo Deus, precisamos de você muitos anos ainda. Mas pessoas que se cuidam, que estão saudáveis e que têm boa função dos órgãos, é possível essa doação. Que bom. Tem na verdade, é um questionamento aqui do Emerson. Onde consigo o transplante? Tenho cirrose grau 4, tenho trombose na veia porta, fiz tratamento na hepato, mas agora perdi o meu convênio. Primeiro, ele precisa ser avaliado, né? Se ele realmente tem essa indicação, né? Então é assim, isso é uma pergunta boa também, porque assim, as pessoas têm que entender hoje que no nosso país existem muitos centros transplantadores com ótimos resultados e com situações de lista de espera diferentes. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o tempo de espera ou a gravidade que se transplanta um paciente no Distrito Federal, no Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, por exemplo, são diferentes da situação aqui de São Paulo. Então, aqui de São Paulo, a lista é maior e a gravidade que os pacientes precisam ter para chegar ao transplante também é maior. Nos outros centros do país, ainda
existe uma condição de se fazer transplante em gravidades menores. E a posição na fila? A posição na fila do fígado é uma posição definida pela gravidade, não é uma posição definida pela data de inscrição. Então, se o paciente tem, às vezes, um parente num outro estado, ele está numa lista de São Paulo, mas tem um parente num outro estado, onde se faz transplante mais rápido e onde tem um centro que está bem ativo, com bons resultados, ele pode tranquilamente viajar, fazer repetir os exames, passar em avaliação e conseguir a sua cirurgia. Então, é assim, hoje os pacientes devem se informar. A informação é o mais importante que existe. Nas pessoas que, obviamente, não têm essa condição, aqui em São Paulo também tem vários centros transplantadores. E os transplantes são realizados para todas as categorias socioeconômicas. Ninguém hoje é excluído de um programa de transplante. Obviamente, o SUS é reservado para as pessoas que não têm planos de saúde, que não têm condições, né? Porque a gente todos sabemos as dificuldades que o SUS enfrenta para pagar suas contas no Brasil inteiro para tantas as doenças, uma vez que ele é um sistema universal, que ele cobre todas as doenças. Então, a saúde suplementar hoje, que cobre cerca de 45 milhões de pessoas, tem que assumir o seu papel. Quem tem convênio deve pedir para o seu convênio a cobertura. Quem não tem, utiliza o sistema único. Mas todos são cobertos, todos têm acesso aos transplantes. E abrindo um parênteses aí, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que o SUS enfrenta, a saúde pública, nós somos um dos maiores programas de transplante do mundo via SUS, né? Isso é um mérito que o Brasil tem, né, de ter esse acolhimento universal, né? Exato, sem dúvida nenhuma. É o maior programa público de transplantes do mundo e nós somos hoje o segundo país transplantador do mundo em fígado e rim, só perdemos para os Estados Unidos. E então é assim, o transplante muito nos orgulha no nosso país. É um procedimento que levado com muita seriedade, sob restrito controle de qualidades e procedimentos. O controle da fila é muito rigoroso, está sempre sob fiscalização da Secretaria da Saúde. As equipes têm que dar satisfações, enviar documentos, assim, tudo isso é muito controlado. E por isso o transplante é um procedimento que está em crescimento no Brasil e tomara que assim prossiga por muitos anos. Que assim seja, né? Tem uma outra pergunta aqui da Renilda Paulo. Como tive hepatite C, posso ser doadora? Então, essa é uma outra situação interessante. A hepatite C hoje é uma doença curada, né? Que ela pode ser curada com os novos antivirais. E uma vez que ela foi curada e seu fígado esteja em bom estado, e bom estado significa não pode ter cirrose, porque tem pessoas que tiveram hepatite C, demoraram muito para curar ou fazer o diagnóstico, ou quando surgiram essas novas medicações, ela não conseguiu curar com outras e já tinha cirrose. Então, se a doença está avançada, a ponto de ter fibrose, não ter uma arquitetura mais normal do fígado, não pode doar. Esse fígado não vai funcionar bem em outra pessoa. Mas se ela tem um fígado normal, isso pode se ver pelos exames, pela constatação macroscópica, na verificação, né, durante a cirurgia, e também por uma análise histológica, análise celular feita em microscópio. Então, com essa análise, se tudo estiver bem, sim, pode doar. Pode doar sem nenhum problema, porque principalmente se ela foi curada da hepatite, se ela não tem mais material genético circulando. Esses tipos de doadores são transplantados principalmente em receptores que também tiveram hepatite C e precisam do transplante. E também fizeram o tratamento ou farão o tratamento após o transplante. Então, a resposta é sim, pode, nessas condições. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela não é bem assim sobre transplante, mas tem uma pessoa aqui, BM Modas. Após uma biliodigestiva, preciso ficar fazendo exames e acompanhamentos por quanto tempo?
É interessante isso, depende muito da causa da biliodigestiva, né? E depende muito também do resultado dos exames. Para quem, só para explicar para todos, o que é uma anastomose biliodigestiva? É quando existe um problema obstrutivo nas vias biliares, né? Vamos considerar as vias biliares como os galhos de uma árvore. Imaginem que as folhas das árvores são as células do fígado e os galhos são os canalículos biliares que transportam a bile produzida nessas folhas para o tronco, e o tronco, que é o tronco da árvore, leva essa bile para o intestino. Tem pessoas que têm obstruções nesses galhos. E aí a bile fica presa. E se ela ficar presa, ela pode gerar um monte de complicações. Pode dar infecção, pode dar cirrose, uma série de problemas. Então tem que fazer a desobstrução. E se esse tronco tem um problema na condução, não pode ser utilizado, pega-se o intestino e liga-se direto. Então, a anastomose bílio da árvore biliar digestiva, que é com uma alça intestinal. Normalmente se faz um segmento por vários anos, porque essa junção ela pode estreitar e alterar os exames. Aí tem que fazer um alargamento, uma dilatação de diversas formas. Ou se essa cirurgia foi feita por um câncer, então tem que acompanhar para ver se o câncer não volta. Então, assim, precisa ver direitinho. A gente vai definindo o acompanhamento de acordo com a doença que levou à realização dessa cirurgia e a cada exame que se colhe, se os exames estão normais, você espaça mais o acompanhamento. Se os exames estão alterados, você encurta o acompanhamento. Mas o acompanhamento, sim, é necessário. Agora vamos falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que é muitas pessoas têm dúvidas, que é do MELD, né? Que é o que define a posição do paciente na fila de transplante. Eu queria que você explicasse de uma forma bem simples para as pessoas que não são leigas, o que exatamente vem a ser esse critério, esse MELD, o que ele significa? Então, o MELD, ele é uma fórmula matemática que ela é calculada através dos resultados de exames de sangue. Então, quem tem doença no fígado tem alteração nos exames de sangue. E as alterações, os resultados colocados numa fórmula matemática, que é calculada pelo computador ou pelo iPhone, tem essas fórmulas, é muito fácil baixar o aplicativo MELD e ele vai pedir os resultados que você precisa calcular. E tem vários sites na internet que calculam também. Então você coloca os valores e ele dá um número. Esse número classifica a gravidade da doença do fígado. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos para um outro procedimento no fígado e aí observou-se que ele era também um critério prognóstico, quer dizer, quanto maior o MELD, menos tempo vive o paciente com a doença no fígado. Então, como ele tem essa correlação com o tempo de vida, é melhor transplantar mais rapidamente quem tem o MELD mais alto, né? Porque ele vai viver menos. Então ele começou a ser utilizado para dispor as pessoas na fila de espera e hoje ele é um critério aceito no mundo inteiro e feito através de 4 exames, né? Que é a creatinina, a bilirrubina, um exame de coagulação chamado RNI ou INR e o sódio. Então esses 4 valores colocados na fórmula dão um número e esse número vai influenciar a posição na fila. O MELD mais alto está na frente da fila do que o MELD mais baixo. E quando 2 MELDs forem coincidentes, aí sim o tempo de espera entra na questão da disposição. Então, se 2 inscreveram, mas um inscreveu antes, um foi inscrito antes do outro, então quem foi inscrito antes está na frente, quem foi inscrito depois com o mesmo MELD está atrás. Então, isso é o significado do MELD, que é essa é a sua utilização. Agora, o MELD, ele não é uma coisa estática, né? Por exemplo, ao longo do tempo, o paciente pode, às vezes, de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, ele pode ter uma melhora numa dessas funções que servem de marcadores, e esse MELD subir ou descer, não é isso? Então, toda razão e muito importante o que você falou, Andréia, porque o MELD ele varia diariamente. O MELD, assim, o paciente ele está bem, ele colhe o MELD vai dar um valor.
Se ele tiver qualquer agravamento da sua situação clínica, por exemplo, ele começou a inchar o corpo, o MELD dele já pode ter alterado. Então, ele deve colher o exame e mandar para a sua equipe de transplantes, porque às vezes é a chance dele de subir na fila e conseguir o seu transplante. Ele tem uma intercorrência, uma encefalopatia, uma hemorragia digestiva, ele tem qualquer situação clínica, qualquer mudança clínica. Então é sempre bom colher o MELD e reportar à equipe de transplantes. Porque se ele não tem nenhuma contraindicação pela descompensação, ele pode aproveitar esse momento para subir na fila e conseguir o seu transplante. Então, essa é muito importante que você falou. Sim, o MELD pode mudar sempre. E é o MELD que vai determinar o momento que o paciente vai fazer o transplante, né? Porque isso independe, né, doutor, se ele está numa fila de transplante tanto para um hospital público quanto para um hospital privado, né? É o único critério, o único MELD para todo o sistema do transplante, não é isso? Exatamente. É assim, para colocação na fila, não se olha para a fonte pagadora, se olha para a gravidade do paciente. E a gravidade ela é expressa ou pelo MELD ou por outras situações, chamadas situações especiais, nas quais o MELD não expressa a gravidade do paciente. Por exemplo, tem pacientes com câncer no fígado que o MELD é muito baixo, então ele nunca receberia o transplante. Então, essa é chamada situação especial, porque se dá uma pontuação especial para que esse paciente alcance o transplante. E aí existem outras situações, doença policística também, que compromete o fígado inteiro com cistos, e os cistos ocupam todo o abdômen. Situações de encefalopatia, pacientes que não conseguem mais exercer suas funções, têm que estar sempre vigiados, estão sempre internando, ou aqueles com ascites muito volumosas, que precisam ficar puncionando para esvaziar a ascite. Essas situações, às vezes, não elevam o MELD. O paciente está muito grave, mas o seu MELD é baixo. Então, essas situações são chamadas situações especiais, e a equipe de transplantes deve submeter esses casos à Secretaria da Saúde do seu estado, para que a Secretaria da Saúde, as centrais de transplante, concedam uma pontuação que permita a esses pacientes chegarem ao transplante. E isso nunca vai depender da fonte pagadora e nem do hospital que ele está. Às vezes o paciente quer transferir de um hospital para o outro porque ele teve um problema de atendimento, ou senão ele tem um conhecido que foi muito bem atendido em outro local e sugere para ele. E o paciente às vezes tem medo de perder o lugar da fila. Não, o lugar na fila pertence a ele, não pertence ao hospital ou à equipe, pertence a ele mesmo. Então, quando ele muda de uma fila para outra, de um centro transplantador para o outro, ele carrega dentro do mesmo estado a sua posição na fila. O seu MELD, tudo isso fica mantido. E E é quando ele... importante também dizer que também a fila é por tipo sanguíneo, né, doutor? Que são diferentes, né? Cada tipo sanguíneo tem a sua fila, né? Por causa da Exatamente. compatibilidade, né? Assim, os transplantes só podem ser feitos com compatibilidade sanguínea. Então, existem filas feitas por tipo sanguíneo. Então, os tipos sanguíneos podem ser isogrupo, quer dizer, tipo sanguíneo idêntico, ou tipos compatíveis. Por exemplo, o tipo sanguíneo B, ele vai receber do doador B ou do doador O. Lembrando que o doador O doa para todos. Então, se ele receber do B, é isogrupo. Se ele receber do O, não é isogrupo, mas é um grupo compatível. Então, o que você falou é correto. As filas são por tipos sanguíneos, mas às vezes um doador pode cruzar o tipo sanguíneo desde que ele seja compatível. Tá certo. Bom, tá bombando de pergunta aqui, vamos lá. Tem uma pergunta aqui de Matheus Casagrande. Existe perspectiva de transplantar em colangiocarcinoma e em metástase de tumor de cólon? Então, o doutor Matheus Casagrande é um velho amigo do Rio Grande do Sul, cirurgião, excelente cirurgião, transplantador também.
e ele colocou situações que são novas, já estão sendo praticadas no mundo e agora chegaram sim ao Brasil. O Sistema Nacional de Transplantes, através da sua Câmara Técnica Nacional, já aprovou o transplante por colangiocarcinoma hilar, dentro de situações, protocolos específicos, e aprovou também metástases hepáticas coloretais, também dentro de protocolos específicos. Não são todos os casos, são casos muito bem estudados, casos restritos, de bom prognóstico, que fazem tratamentos antes do transplante. Então, essas aprovações já estão feitas e e esses casos já podem ser submetidos às câmaras técnicas. Não tenho certeza se já foram publicados essas normas técnicas em diário oficial, mas já tem a aprovação da Câmara Técnica Nacional e, portanto, se os casos forem submetidos às câmaras estaduais, serão remetidas às câmaras nacionais e poderão ser transplantados. Esses casos, até o presente, vêm sendo feitos através do transplante intervivos, mas a partir de agora, um percentual dos transplantes de cada centro poderão ser feitos na modalidade também do doador falecido. Que bom. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Qual é o protocolo para o transplante em tempo de Covid? Olha, o protocolo para o transplante não muda. O que muda são os cuidados com a transmissão do Covid. Então, todos os doadores são testados para a Covid e todos os receptores também são testados para a Covid. E os locais onde ficam doadores e receptores dentro dos hospitais também devem ser separados. Então, não pode estar um transplantado de fígado ao lado de um paciente com Covid, no pós-operatório. Assim como não pode um doador estar ao lado de um paciente infectado por Covid, porque a gente sabe que a transmissão por via aérea é muito alta. Então, não mudam, as gravidades não mudam. Se alguém teve Covid, idealmente, aguarda-se 28 dias para a possível doação de órgãos. Se é um doador, se tiver mais que 28 dias, pode fazer a doação. Se for um receptor, após 28 dias ou 30 dias, ele pode receber o transplante também. Obviamente, se as suas condições clínicas não deterioraram muito, se ela está em boas condições clínicas para a cirurgia. Mas, enfim, o transplante teve uma queda, a pandemia trouxe uma queda da transplantação, mas a gente tem que ter sempre a cabeça em quem está lá na fila esperando. A gente não pode largar tudo. Então, essa questão de parar a vida esperando o vírus ir embora, para a gente nunca funcionou. Nós, inclusive, alguns centros fecharam por causa do Covid, porque as suas instalações ficaram ocupadas, e nós aumentamos nossa transplantação, porque nós recebemos pacientes que vieram até nós, porque nós tínhamos condições de prosseguir e prosseguimos. Então, assim, não As mudou. doenças não esperam, né, doutor? Elas continuam aí e as pessoas continuam precisando de outros atendimentos, outros cuidados, né? Não existe só a Covid, né? Acho que muitos outros serviços foram prejudicados com isso, né? E ninguém é de ferro, Andréa. Na nossa equipe, a grande maioria dos médicos contraiu Covid, porque ninguém é de ferro, está todo mundo exposto. Graças a Deus, todos se recuperaram, mas todos continuaram trabalhando. E assim, sempre colocando a motivação de tratar e de continuar trabalhando acima, e também de sustentar as suas famílias, né, acima do medo da infecção, que ele existe, está aí, todo mundo tem, né? Mas cada um tem que pesar e sempre tomando todos os cuidados, né, Andréia? Ninguém nunca relaxou nos cuidados, então sempre usando as máscaras o tempo inteiro, evitando aglomerações, todas as recomendações, e todos também nos vacinamos. Assim que a vacina esteve disponível, tomamos aí cada um a vacina que ficou disponível, mas nunca paramos de realizar os transplantes. Agora, voltando a falar do doador, a gente sabe que existe uma idade mínima para ser doador, que é 18 anos, né? E existe uma idade máxima para se doar um fígado? Então, assim, quando você fala em idade mínima dos 8 anos, você está falando em doador vivo, porque para Isso, doador doador, estamos falando do doador vivo, doador Uhum. falecido
mínimo nem máximo. Agora, Sim. o doador vivo, sim, é a partir de 18 anos, quando o indivíduo tem condições legais de tomar suas próprias decisões, né? E tem também, a pessoa tem que ter condições intelectuais, né? Se é alguém que é dependente por algum motivo, a família deve ser consultada e é um processo mais complicado. Então, as faculdades mentais têm que estar em ordem, tem que ter condições legais. Então, isso faz com que seja a partir de 18 anos, onde existe maturidade, inclusive, para essa decisão. Idade Certo. máxima para fígado, que nós utilizamos no nosso serviço, 50 anos de idade. Por quê? Por causa dos riscos cirúrgicos. As pessoas com mais de 50 anos podem ter complicações um pouco maiores, porque já existem outros problemas, outras comorbidades associadas normalmente. Então, no nosso protocolo de 18 a 50 anos, essa é a maioria dos protocolos no mundo. Existem alguns que estendem um pouquinho mais, 55, 60 anos. Eu acho que a idade mínima é 18 em todos os serviços. Então, é mais ou menos isso, 18 a 50 anos. Tá. Agora, do doador falecido, não existe uma idade mínima, mas e a idade máxima? Existe também ou não? Pra, Depende da condição do doador. exatamente. Para fígado, não existe mínimo nem máximo, porque existem crianças que precisam de transplantes de órgãos pequenos, então qualquer doador pode ser utilizado, né? Qualquer órgão de qualquer idade, por menor que seja, pode ser utilizado, e idade máxima não existe também. Nós já fizemos transplantes com doadores de 82 anos, 84 anos. Tem relatos de doadores até 90 anos de idade. As pessoas, quando têm saúde, Andréia, e elas acabam falecendo numa idade avançada, você não ouve falar que elas morreram do fígado, né? Elas morreram de um AVC, de um problema cardíaco, e normalmente o fígado está lá, firme e forte. Então é É verdade. um órgão que tem uma resistência muito grande e, portanto, ele deve ser avaliado. A gente não descarta um órgão pela idade, normalmente. Ah, ótimo. Tem outra pergunta aqui. É, o fígado cirrótico com nódulos de hepatocarcinoma com mel de baixo ajuda a subir seu lugar na fila? A idade do paciente também tem prioridade? É uma pergunta da Mônica Gomes. Então, a idade não é uma prioridade, existe um benefício para a população pediátrica, que é menor que 18 anos, é considerado menor que 18 anos. Então, até antes de completar os 18 anos, o MELD é multiplicado por 2. Então, existe esse benefício a essa população. Após os 18 anos, o benefício que se consegue pelo hepatocarcinoma é o que eu já comentei, a situação especial. Então, não Certo. importando o valor do MELD, a presença do hepatocarcinoma dentro de critérios específicos, que são chamados critérios de Milão, que são utilizados aqui no Brasil, que são não mais que 3 nódulos até 3 centímetros ou um nódulo até 5 centímetros. Essa mais ou menos sem nenhuma doença fora do fígado e sem também comprometimento de vasos pelo tumor. Esses são chamados critérios de Milão. Se a pessoa estiver dentro desses critérios, que são analisados por imagem e através de exames de sangue, que são os marcadores biológicos, no caso a alfa-fetoproteína, se ela for menor do que 1000, então ele pode ser inscrito na fila e ele vai ganhar 20 pontos no MELD, independente do MELD dele. Depois de 3 meses vai para 24 e depois de 3 meses para 29. Então existe uma progressão do MELD pela presença do hepatocarcinoma, independentemente do valor do MELD colhido no exame de sangue. E o que acontece? Aqui em São Paulo, MELD 20 raramente é transplantado, mas em outros estados existe uma transplantação forte nesse tipo de MELD. Então, por isso, cada centro, a importância do paciente que precisa do transplante se informar. A informação é importante. Eu, quando recebo um Certo. paciente para transplante, eu ofereço para ele todas as opções, Andréia. Eu falo para ele de todas as opções, todos os lugares que ele pode ir,
transplante intervivos, transplante de doador falecido, para que a família tome as suas decisões. A gente não pode prender o paciente no nosso serviço ou prender ou deixá-lo apenas como uma opção de local. É importantíssimo que todos conheçam todas as opções. Para, inclusive, buscar aquela que seja mais adequada para ele, em termos de tempo, em termos de situação financeira, de se manter em outro lugar, todas as condições que tem, né? Ele tem que ter esse leque de possibilidades, né? Isso é Agora vamos fundamental. falar um pouquinho do pós-transplante. O pós-transplante de fígado, ele é um pós-transplante complicado, ele é tranquilo, ou depende isso varia de paciente para paciente? Isso tem na minha opinião, tem duas grandes variáveis aí. Uma é a condição clínica de quem recebe o órgão e outra é a condição do órgão transplantado. Então, se o órgão transplantado é de um doador jovem ou até um doador um pouco mais idoso, mas em boas condições, está com a pressão boa, não tem infecção, os exames estão todos normais, a recuperação da função é muito rápida. E isso vai influenciar na recuperação de quem recebeu. Agora, se o órgão que foi doado não está em condições muito boas, isso pode influenciar também na recuperação de quem recebeu. E aí, quem recebeu esse órgão, se está em condições muito ruins, também vai demorar mais para se recuperar. Então, o que a gente nunca deve fazer é pegar um órgão que não seja muito bom e colocar em alguém que seja muito ruim. Porque um órgão com problemas numa pessoa ruim são duas situações ruins juntas. E aí a chance de sucesso é muito pequena. Infelizmente, nós não temos como fazer essa compatibilização diante da fila que é muito grande. Em locais onde só existe um centro transplantador, é até possível fazer essa compatibilização. Porque a equipe recusa, por exemplo, tem um órgão que não é muito bom. Ele só vai colocar em paciente que tem condições de enfrentar essa recuperação mais demorada. Então, mas agora você tem locais que tem várias equipes, você não consegue compatibilizar isso para os seus pacientes. Isso acaba acontecendo em algumas situações do órgão passar por muitas pessoas, porque as equipes vão recusando, porque ele tem alguns problemas, e chega em alguém que tem condições de enfrentar essa recuperação mais lenta. Então, nós já fizemos transplantes de pacientes que estavam em número 150 da fila, 200, e eles toleraram bem, porque a gente compatibiliza essas situações que são possíveis da obtenção de bons resultados. Mas a evolução depende sempre desse binômio aí, condições do órgão doado e condições do receptor. Essas duas características que vão definir a evolução do paciente, que pode ser rápida. Nós fizemos um transplante agora no sábado. No sábado foi um festival de transplantes no hospital, graças a Deus. E a paciente que transplantou o fígado no sábado à noite, hoje já está na enfermaria, porque era uma paciente que não estava em condição tão ruim e recebeu um órgão bom. Então, acontece, fica um dia na UTI, fica 12 horas na UTI, sai rápido, tem 5, 6 dias, vai para casa. Agora, acontece também de ficar um mês na UTI, entubado, dialisando. Então, depende muito dessas duas situações. Isso me permite colocar uma terceira situação, que eu acho que isso vale não só para o pós-operatório, mas eu acho que vale para o resto da vida de um transplantado, é o grau de comprometimento da pessoa em cuidar daquilo que ela recebeu. Tomando as medicações nos horários adequados, tentando manter uma qualidade de vida boa, seguindo todas as orientações, não faltando as consultas. Eu acho que isso é um fator de longevidade do transplante, no meu ponto de vista, como transplantada. Não tenha dúvida, Andréia. Você colocou aí uma questão já fora do hospital, né? Então, eu estava Sim, falando, na verdade, mais da questão hospitalar, de recuperação certo. do hospital. Quando sai do hospital, o que você falou é fundamental, é o mais importante. E existe uma outra situação também, que é a experiência de quem está fazendo o transplante, cuidando do paciente. Quer dizer, existem outras variáveis.
Mas dentro do hospital, o que eu acho importante são as que eu citei, obviamente uma cirurgia bem feita, nas mãos de bons anestesistas, de bons intensivistas, tudo isso influencia no resultado também. E no pós-operatório, estar sendo acompanhada por alguém comprometido e o paciente também comprometido com a sua saúde. Então, aí, quando sai do hospital, o que você falou é fundamental. Quem não se cuida, contrai uma doença tão grave ou pior que a doença que já tinha. Porque um órgão transplantado mal cuidado e com complicações pode gerar tanto sofrimento quanto a doença que levou ao transplante. E o transplantado, ele precisa tomar droga imunossupressora para o resto da vida? A princípio, sim. E o que existe são variações de dosagem. Então, tem pacientes que ficam quase sem imunossupressor, que nós vamos ao longo do tempo, ao longo dos meses ou dos anos, acompanhando a função do órgão, retirando lentamente os imunossupressores. Existe uma situação chamada de tolerância, que alguns organismos passam a mostrar uma tolerância ao órgão transplantado, de forma que eles não rejeitam. Então você vai diminuindo as medicações, sempre observando os exames, eventualmente colhendo uma amostra para fazer uma biópsia para ver se está tudo bem. E algumas pessoas ficam quase sem imunossupressor ou com doses muito baixas que não causam efeitos colaterais. E aí esse é um cenário muito bom que muitos pacientes alcançam. Mas depende também do que você falou, que numa fase inicial se cuide bem para que essa tolerância vá se desenvolvendo ao longo do corpo, ao longo do tempo, e que ela vá se mostrando e permitindo a equipe médica que vá retirando os imunossupressores e o paciente alcance uma situação de mínima imunossupressão ou até raramente suspensão da imunossupressão. Mas esse monitoramento, ele é contínuo, né, para o resto da vida, né? Ela tem que estar sempre dosando como é que está isso no organismo, como é que o organismo está respondendo, porque num determinado momento pode ser que tenha que subir um pouquinho essa dose de imunossupressor. Uma, Isso acontece. o monitoramento é contínuo e cada vez que se muda a dose de um imunossupressor, aí que você tem que fazer um controle mais rigoroso e mais próximo ainda. Cada mudança em doses de medicação, ou em tempos, ou associação, você sempre estreita um pouquinho a realização dos exames para checar que está tudo bem. E a gente sabe, né, André, é muito melhor você colher um exame de sangue a mais e ter uma vida tranquila e com boa qualidade do que você achar que está colhendo muito sangue, deixar de fazer exames e depois chegar totalmente complicado. Isso vai custar uma internação, exames muito mais invasivos. Então, sempre acompanhar e junto à equipe e fazer todos os exames solicitados, além dos cuidados com a vida pessoal, né? Não ganhar peso, se alimentar adequadamente, evitar gorduras, condimentos, tudo isso é possível. Ah, quero comer uma vez, pode, mas não faça disso o seu dia a dia. Não ganhe peso, pratique atividades físicas, cuide da saúde mental, cuide da vida espiritual, pratique uma religião. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte do contexto de saúde global e isso só traz benefícios a todos, inclusive aos transplantados. E qual é a outra dúvida que as pessoas têm? Qual que é o tempo de vida de um transplantado de fígado? O tempo é assim, não existe prazo. Uma vez feito um transplante, o transplante bem sucedido, não existe prazo. Tem muitos pacientes com 30, 40, 50 anos, tem crianças com 50 anos de transplantes, aí chegando na fase adulta, numa idade avançada e com muito bem. Então, esse prazo não existe. O que, obviamente, existe é a questão da doença que causou o transplante, né? Do risco de retorno dessa doença. Mas, para cada situação, existe um protocolo de cuidados que evita que isso aconteça.
Algumas doenças dependem, obviamente, da atitude pessoal. Então, se uma pessoa tinha aquela doença hepática associada ao metabolismo, a gordura no fígado, levou uma cirrose e ele transplanta numa fase não muito avançada da vida e volta a fazer tudo o que ele fazia de novo e volta a ter o mesmo problema e outra cirrose, então pronto, comprometeu a longevidade. Se a pessoa bebia, fez transplante, pós-transplante sente-se muito bem, volta a beber, cirrose de novo, compromete a longevidade. Então, isso influencia e mas não existe prazo determinado para quem se cuida, que alcança a solução do problema que levou ao transplante. Não existe prazo. As pessoas podem viver muitos anos muito bem, mulheres podem se tornar mães, homens podem reconstruir suas vidas, se tornarem pais também. Ambos podem crescer nas suas profissões, homens e mulheres, estudar, manter os seus planos, manter seus projetos de vida. Então, o transplante de fígado ele é muito gratificante por tudo isso. Não existe prazo. Ah, ótimo. Bom, vamos ver mais umas perguntinhas aqui. Um fígado poderia ser dividido e ser transplantado em 2 receptores? É uma pergunta da Fantine. Sim, pode. Isso é feito. Essa divisão do fígado é feita. Pode ser feita para 2 adultos ou pode ser feito para um adulto e para uma criança. O que exige é um órgão de ótima qualidade, num doador com boas condições e uma organização logística entre as equipes. Né? É muito frequente a equipe que faz transplante pediátrico, quando ela faz a retirada de um fígado de adulto, utilizar só uma parte do fígado e oferecer a outra parte, que vai para um adulto. Então, ele usa uma parte pequena para um transplante pediátrico e outra parte maior vai para um adulto. Então, é exatamente isso que foi essa pergunta. Então, isso é praticado, existe e é praticado. Um doador pode beneficiar 2 receptores. Tem uma pergunta aqui da Suzy. Perdi meu pai para cirrose hepática. Ele poderia ter feito um transplante? A princípio, sim. O transplante é o principal tratamento da cirrose, desde que não existam contraindicações para a realização da cirrose, para a realização do transplante. Então, se ele tinha cirrose e tinha uma idade não muito avançada até 75 anos de idade, eu diria, boas condições cardíacas para tolerar uma cirurgia de grande porte, não tivesse uma doença infecto-contagiosa fora de controle, ou não tivesse um tumor fora de controle, ou um tumor de fígado, um tumor em outra parte do corpo, ou mesmo um tumor de fígado dentro de critérios, a resposta é sim, poderia ser beneficiado pelo transplante. O que a gente imagina é que as pessoas no nosso país já conheçam o transplante, né, e que encaminhem pacientes, mas a gente espera isso, mas a gente sabe que em muitos locais ainda a cirrose é tratada quase como uma doença terminal e muitos pacientes não são referendados a centros transplantadores. Infelizmente, muitos pacientes ainda não têm acesso ao transplante. E é por isso, Andréia, que nós viajamos o Brasil inteiro, você sabe disso, né? Nós temos um projetinho chamado carinhosamente de Transplantes Sem Fronteiras, que nós já fomos em vários estados, ajudamos a implantar centros de transplante e ainda fazemos ambulatórios, atendimentos em outros estados para que pacientes com transplantes sejam deslocados, indicados a centros transplantadores próximos do local. Se não for próximo, pode vir aqui para São Paulo. E aí a razão da existência da PAT, né, da Casa de Apoio, que recebe esses pacientes do Brasil inteiro que vêm aqui procurar o transplante. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Tainá. Existe muitos transplantes por cirrose hepática, por consumo de bebida alcoólica? Sim, existem muitos. Durante um bom tempo, a cirrose por bebida alcoólica era líder das causas da cirrose. Existe um critério específico que o paciente precisa ter 6 meses de abstinência, ele não pode estar tomando bebida alcoólica por 6 meses.
e ele precisa ser avaliado também por uma equipe multidisciplinar, psicologicamente, para ver se ele tem condições de se manter afastado do álcool. Isso é muito importante, porque não adianta um paciente transplantar, se sentir bem, em 2 meses está bebendo de novo. Então, toda essa avaliação é feita para ver se ele tem estrutura emocional, estrutura familiar, se não é um paciente que vive no meio de pessoas que vão incentivar o retorno à bebida, ver se ele tem condições psicológicas de resistir a tudo isso para que ele se mantenha bem no maior prazo possível com o novo órgão, né? Para que ele faça jus a essa atitude da família que doou e essa posição que ele ocupou na frente de tantas outras pessoas que precisam. Então, e tudo isso é avaliado e o paciente é colocado em fila e é transplantado e pode alcançar um benefício muito grande com o transplante. Tem uma pergunta aqui do marinheiro Tico. Eu fui transplantado e meu TGO e TGP têm dado sempre alterações. Por que será? Então, isso é uma situação importante de ser verificada. Ele, lá no local onde ele mora, eu acho que ele mora em Rondônia, se não me engano, tem lá um ambulatório de transplantes, que é atendido por um transplantador, o Dr. Leonardo, e ele deve procurar e conversar com o seu médico. Existem muitas causas de alteração de transaminases. Agora, nessa pandemia, eu atendi dezenas de pacientes que tiveram Covid e em todas as transaminases se alteraram, porque os vírus alteram transaminases. Então, o que deve ser investigado é a causa dessa alteração. E algumas vezes deve-se lançar mão de exames, ultrassom, biópsia e ver direitinho se a imunossupressão está correta, se não era uma hepatite viral que estava causando problema, ou se não algum tipo de alimentação, algum chá que ele está tomando. Então, tem muitas causas de alteração das transaminases. Tudo isso deve ser investigado e esse problema deve ser resolvido. É importante resolver. Tá certo. Tem uma colocação aqui da Ana Paula Lunas. Por que a maioria dos hospitais e médicos não conscientizam a população de que é possível doar órgãos em vida? Isso não diminuiria a fila de transplante? Eu concordo totalmente com a Ana Paula. Eu concordo totalmente. Por isso que eu falei para você que eu sempre coloco todas as opções para as famílias. Eu acho que quem tem doadores na família em condições clínicas, porque não é tão simples também encontrar um doador, né? O doador tem que ser uma pessoa completamente saudável dentro de uma faixa etária estreita, que eu já falei, e sem outras comorbidades. A gente não pode colocar o risco, elevar muito o risco do doador. Mas eu sou totalmente favorável à doação em vida. Eu sou uma pessoa que, nos meus conceitos, eu doaria uma parte de um fígado, não sei se eu posso ainda, porque a idade está avançando, né? Mas eu me candidataria para fazer isso, ou um rim, se puder ajudar um familiar que está sofrendo numa máquina de diálise, ou puder salvar a vida de alguém com problema no fígado, eu sou super a favor e eu acho que isso ajuda sim. Hoje no Brasil, talvez 5% apenas dos transplantes sejam feitos com doadores vivos. Eu acho que isso poderia melhorar. E a minha resposta é sim, eu concordo com. Acho que nessa questão da doação de órgãos, a minha opinião, nós já fizemos uma tentativa quando eu era de uma outra organização nesse sentido. Eu acho que a doação de órgãos de transplante, ela deveria ser uma matéria obrigatória dentro do currículo escolar, na área de ciências médicas. Ciências, por quê? Porque a maioria das pessoas, elas só tem contato com esse universo quando algum parente ou algum conhecido precisa de um transplante. Se isso não faz parte do universo das pessoas, elas não param para pensar sobre o assunto e muitas vezes quando acontece um acidente com alguém da família, às vezes ela nega porque ela não está preparada para lidar com este contexto. Então, eu acho que seria muito interessante que isso fosse ensinado nas escolas, o tema, para que trouxesse reflexão para as pessoas sobre o assunto, porque eu acho que isso poderia aumentar o número de doadores. André, eu concordo com você. Em relação aos doadores falecidos, sim, a informação é fundamental.
é que tem questões culturais, né? Tem questões que aqui, quando a gente fala de doador vivo, a gente não pode esquecer do risco que o doador corre. Então, são pessoas que são completamente reticentes a expor uma pessoa saudável a qualquer risco, é, não importa qual seja o benefício alcançado. E tem pessoas que falam: olha, eu daria a minha vida pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu filho. Então, eu acho que isso é uma decisão que tem que caber a cada um. Não, cada um tem uma história de vida, cada um tem um conceito familiar, um conceito espiritual, cada um tem uma cultura diferente. Então, essa decisão tem que caber a cada um. A pessoa só tem que ter informação do que é possível. A decisão ela tem que tomar. E quando ela toma essa decisão, ela tem que saber que ela pode, ela estará salvando alguém, mas ela vai poder, ela estará correndo um risco de vida, por menor que seja. Então, o doador é aquela pessoa, é como você tem um parente seu se afogando no mar. Você mergulha para tentar salvar ou você não mergulha? Se você mergulhar, você sabe o risco que você está correndo. Então, é assim, eu acho que cada um tem que saber o que pensa e tem que expor os seus próprios sentimentos. Muitas às vezes no consultório, Andréia, vem um pai com um filho, né? Aí o filho fala assim: ah, eu quero doar parte do fígado para o meu pai. O pai fala assim: de jeito nenhum que eu vou aceitar parte do fígado do meu filho. Aí eu pergunto para ele: você doaria para o seu pai? Daí ele fala: ah, para o meu pai eu doaria. Daí eu falo: então, e se seu pai não permitisse? Ah, eu doaria de qualquer jeito. Pois é, então deixe seu filho decidir. Então é assim, são situações que cabem a cada um. As decisões têm que ser tomadas com consciência, né? Com a cabeça. O coração sempre vai influenciar, mas cada um tem que tomar suas decisões. Imagina se todo mundo seguir apenas o que os formadores de opiniões recomendam, né? Cada cabeça é uma sentença, André. Cada um tem que definir o que vai fazer da sua própria vida e que tipo de risco que deve correr ou não. Existem doadores que têm complicações e felizmente são raros. Existem famílias que perdem pessoas que doaram órgãos e ficam se revoltam. Veja, todos os cenários devem ser colocados. Então a pessoa tem que perguntar e saber que risco ela quer correr, mas ao mesmo tempo a gente fica olhando para centenas de pessoas que estão morrendo sem doadores, né? Então é uma decisão difícil, deve ser tomada por qualquer um. A gente vê aí, só ouve falar, né? No Brasil tem mais de 120 mil pessoas em máquinas de diálise, mais de 120 mil pessoas e 10% das pessoas em diálise podem morrer ao ano, mais ou menos, em torno de 10 pessoas nas máquinas. Então, são 12 mil óbitos aí por falta de doadores. Então, assim, no fígado não tem máquina de diálise, tem a fila do fígado e tem que aparecer um doador. Agora, na pandemia, acabaram os doadores, diminuíram muito os doadores. O que aconteceu? Aumentou a mortalidade. Então, quando a gente tem que olhar para os dois lados, né? Tem que olhar para quem está morrendo nas filas também. Então, desculpa se eu me alonguei na resposta, mas é um assunto controverso. Bastante polêmico, né? As pessoas têm que ter informação para tomar suas decisões. Essa é a minha opinião. Exatamente. A pessoa tem que se informar e conhecer o assunto, né? Que ela pode Exato. ter condições de avaliar melhor, né, o contexto de tudo, né? Então, nós Exato. estamos encaminhando o fim da nossa live. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente, tirar as dúvidas dos nossos participantes. Quero convidar vocês a acompanharem a nossa página no Facebook do Doenças do Fígado Tem Cura, a nossa página do Lara Pati, o trabalho que a gente faz. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz, entre no nosso site, homeapate.org.br, nos acompanhe na nossa rede social, no nosso Facebook, Apate TX, a nossa página do Instagram, Lara Pati. E aqueles que tiverem, que o seu coração pedir, nos ajudem a manter esse projeto que é tão lindo e beneficia tantas pessoas. Qualquer ajuda de qualquer natureza é bem-vinda. Se você tem algum talento que você pode disponibilizar, se você tem um tempo,
para ouvir os pacientes. Se você tem alguma coisa que você não usa mais, você pode doar. Todas as doações são bem-vindas. E elas são também distribuídas quando não, às vezes elas ou são excedentes ou não nos cabe. A gente sempre tem uma rede de relacionamento que a gente está sempre trocando e o objetivo da gente é sempre estar ajudando o próximo. Então, você também pode ajudar as pessoas a conseguir o transplante, conseguir um acolhimento para conseguir ter acesso ao tratamento. Então, não deixe de nos seguir, de nos conhecer. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Compartilhem os nossos conteúdos. Nós estamos sempre postando informações, porque o conhecimento, como o doutor Teste disse, é muito importante. Então, a gente está sempre postando informações novas sobre o assunto. E quando vocês tiverem dúvidas, coloquem as suas dúvidas nas nossas redes sociais, que a gente está sempre respondendo e dando suporte. Muito obrigada, doutor. Quero deixar aqui um agradecimento especial para minha doadora, porque graças a ela eu estou aqui com 21 anos de transplantes e posso hoje estar à frente desse trabalho que é gratificante, maravilhoso, e graças a ela e a família dela que permitiram a minha continuidade. Muito obrigado, André. Boa noite a todos. Boa noite para todos.